segundo Lucas, versículos 8 a 20. Lucas, capítulo 2, de 8 a 20. Eu convido você a ouvir a leitura da palavra com santa reverência. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, que será exposta, e temos a expectativa de sermos edificados pelo Senhor, por meio da Tua palavra, na ação direta, especial, íntima e santa do Espírito Santo. Ó Deus, faz isso em nosso meio nessa noite, que haja de fato e de verdade um mover do Teu Espírito entre nós e em nós, para que a mensagem do Natal, a verdadeira, seja conhecida e recebida por todos aqui nessa noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se eu pedisse para cada um aqui para contar sobre uma noite feliz, com certeza cada um de vocês contaria sobre algumas noites felizes que cada um teve, que marcaram as suas vidas. Por exemplo, a noite da formatura, fosse do fundamental, quando a gente leva os filhos, do médio da faculdade, a noite da celebração daquele aniversário, tipo o de 50 anos, que eu não tive, mas eu lembro com muita alegria. A noite da bodas de 15 anos que as meninas fazem, que é sempre muito esperada. A noite do primeiro jantar de namoro, a noite do noivado, a noite do casamento, das núpcias, a primeira noite na casa nova, a primeira noite em casa depois de uma longa internação, a gente volta para casa com muita alegria, a primeira noite no hospital com um bebê quando nasceu, não é, Liz? Foi assim, né, Dani? Primeira noite com a Liz lá no hospital, e tantas outras noites felizes que cada um teve e que só de lembrar já alegra o coração. Mas neste mundo teve uma noite diferente para toda a humanidade. Uma noite que teve o nascimento de uma criança muito especial. A noite que o Emanuel, o Filho de Deus, chegou neste mundo. A noite que ficou conhecida como Noite de Natal. E nós vamos ver isso nessa noite. Nós vamos ver porque essa é a noite mais feliz que o mundo já conheceu. E nós vamos ver isso em 4 partes. A primeira delas, dos versículos 8 a 12,
eu vou pedir para deixar projetado aqui as telas para nos ajudar. Mas a noite de Natal foi a mais feliz que já existiu, porque foi a noite do anúncio do nascimento do Salvador. Natal é uma obviedade para nós, mas já não é muito assim conhecido. Natal, a palavra Natal vem de nascimento, é a noite do nascimento de Jesus, o nascimento do Rei dos Reis, que foi anunciado pela primeira vez para um pequeno grupo de pastores que cuidavam das ovelhas numa noite aparentemente comum, uma noite como tantas outras, aqueles homens comuns, uma noite comum. E ali, aquilo tudo foi transformado num grande anúncio celestial. Vejam, a gente vai passar pela história, não é? Aqueles pastores estavam ali e eles receberam um anjo de Deus. Anjo no grego é a mesma coisa que mensageiro. Os anjos são mensageiros de Deus, não é? Esse anjo foi enviado para contar uma boa notícia. E esses homens ali viram a glória de Deus com os próprios olhos. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Essa manifestação da glória de Deus ali, para mim, figuradamente, antecipa a própria boa notícia. Veja, assim como a glória de Deus iluminou aquela noite, aquele escuro céu, a luz do mundo que havia de nascer, que acabava de nascer, veio para iluminar as trevas da alma. E aqueles homens receberam então uma notícia, uma boa notícia de grande alegria. Jesus é a alegria que desfaz o medo. Aqueles homens estavam temerosos ali, porque afinal de contas algo diferente estava acontecendo. E os anjos assim, o anjo acalma aqueles homens. E curioso, meus irmãos, que a palavra em grego para boa nova, ela vai ser usada mais para frente, na Escritura, para um sinônimo de evangelho. Ou seja, evangelho é a boa nova que promove grande alegria. Mas, afinal de contas, qual é essa boa notícia que esse anjo veio dar? Simples, Jesus nasceu. Mas pastor, não está escrito que Jesus nasceu. Aliás, não tem nem a palavra Jesus. Como a gente sabe disso? O anjo de fato não usou o nome de Jesus, mas ele usou 3 palavras para se referir ao Senhor: Salvador, Cristo e Senhor. São 3 títulos que revelam quem é Jesus. Esses títulos pertencem a Jesus. Veja, ele é o Salvador do mundo, como está anunciado em João capítulo 4, versículo 42. Ele é o Cristo, o Messias prometido. Veja, Cristo não é sobrenome de Jesus. Tem gente que acha que é o nome Jesus, o sobrenome é Cristo. Não, Cristo é um título. Cristo significa o prometido, o que vai vir, o enviado, o ungido. Mas também ele é o Senhor. Senhor, meus irmãos, aqui significa Deus. Cristo é o Deus, aquele bebê é o próprio Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade que nasceu neste mundo. E que alegria maior pode existir do que a vinda de Cristo para conquistar a salvação eterna? Aliás, o melhor de Deus chegou, nasceu. Eu ainda me incomodo, eu tenho alguns incômodos, nesse mundo gospel, quando as pessoas falam assim, ainda é meio que profético, o melhor de Deus está por vir. Quando alguém fala assim, eu fico pensando, talvez ele esteja falando da volta de Jesus, porque só tem uma coisa para vir de bom nesse mundo, Cristo, e ele já veio. Ou então está falando que Jesus está voltando, porque não há nada melhor nesse mundo do que Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus não estava ali. Eles vieram falar de um nascimento de alguém que não estava ali. E o anjo deu um sinal. É tipo nos dias de hoje uma hashtag. O anjo deixou o fica dica. Que significa o quê? Esses homens deveriam ir até onde Jesus estava. E para eles não errarem o lugar onde Jesus estava,
nem confundisse a criança, eles receberam um sinal. Que sinal? Uma criança envolta em panos, deitada numa manjedoura. Vão até lá, vocês vão encontrar uma criança assim. Veja, poderia ter algumas crianças recém-nascidas naquela noite em Belém. Talvez essas mesmas crianças também poderiam estar envoltas em faixas de pano, mas com certeza só uma estaria deitada num coxo. A gente precisa traduzir as palavras para o nosso português para ver se a gente entende. Jesus, quando nasceu, foi colocado num coxo, na manjedoura, veja, numa espécie de estábulo. Veja, a manjedoura é um recipiente onde se coloca comida para o gado doméstico, não é? Ela podia ser feita de madeira, podia ser feita de pedra. Então, um parênteses aqui. Essa ideia que a gente vê, se você for ver cartão de Natal, memes de Natal, se você procurar noite de Natal no Google, você vai achar aquela figura de uma choupaninha de palha, com um coqueirinho do lado, uma estrela ao fundo e a manjedoura ali. Só que isso, com quase toda certeza, não foi assim. Por quê? Porque Jesus nasceu numa espécie de gruta ou num cômodo que fica debaixo de casa. A gente pode chamar de uma espécie de subsolo ou de porão. Jesus nasceu e não tinha lugar para ele, colocaram ele onde colocam os bichos, que é na parte de baixo, onde ficavam os animais pequenos. Aliás, no frio era ótimo, porque eles aqueciam de baixo para cima a casa. Então Jesus está ali num coxo, num lugar onde os bichos ficavam. Mas vejam, meus irmãos, o que importa é que o Salvador nasceu. Essa era a grande notícia ali naquela noite. E a primeira lição então para nós é que a noite de Natal, ela é feliz porque nos lembra do nascimento de Jesus, que veio para salvar o seu povo, a quem ele quer bem. As pessoas confundem quando o texto fala sobre Deus quer bem. É Deus que quer bem, não somos nós que queremos bem a Deus. Ele veio para ser o único caminho até o Pai, a luz para os corações afligidos pelas trevas do pecado. Aquela noite escura foi invadida pela glória de Deus. A escuridão da nossa alma só pode ser invadida pela luz de Cristo. Mas em segundo lugar, a noite de Natal foi a mais feliz que já existiu, porque foi a noite na qual se viu no céu uma grande adoração celestial. Essa noite, meus irmãos, ela foi diferente e especial, porque depois que o anjo contou a mensagem, não é? Veja, vamos seguir lembrando. O anjo contou a mensagem. Quando ele acabou de contar a mensagem, surgiu do nada uma milícia de anjos. O que é isso? Um exército, um grupo enorme de anjos, milhares de anjos cantando, adorando no céu. Um comentarista, o Bengel, ele diz que surgiu ali um exército que anuncia a paz. Você consegue parar para pensar nisso, meus irmãos? Uma noite com o céu tomada de anjos. E esses anjos, esses cânticos dos anjos, segundo Lucas, o registro de Lucas, ele vai anotando alguns cânticos, e esse é o terceiro cântico que Lucas registra e ficou conhecida como Glória in Excelsis. É o terceiro cântico registrado por Lucas. Mas esses anjos surgem louvando e adorando a Deus. Veja o versículo 14, as palavras dos anjos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos estavam glorificando a Deus e reconhecendo a obra de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Mas o que significa isso? Vejam, eles estavam glorificando a Deus porque o nascimento do Salvador é primeiramente para a própria glória de Deus. Glória somente a Deus. Cristo nasce e a glória já é dada ao Pai. Os anjos vieram reconhecendo isso. Glória a Deus nas maiores alturas. E essa é a nossa razão de existir, glorificar ao Senhor em primeiro lugar. Mas eles também reconheceram a obra de Deus. Vejam,
Eles estão dizendo que a paz chegou na terra. E se Deus não se manifestasse como Redentor, nunca haveria paz. Que paz é essa que esse texto está dizendo? Em primeiro lugar, paz entre Deus e os homens. Não significa ausência de conflitos, de guerras, de lutas ou de dificuldades. Mas se trata da cura para a expulsão do paraíso causada pelo pecado de Adão, que afeta todas as pessoas em todos os tempos, desde a queda no Éden. Essa paz, meus irmãos, conquistada pelo príncipe da paz, o menino da manjedoura, é a paz que foi dada aos rebeldes. O povo sem Deus, as pessoas de Deus são rebeldes, estão em rebelião contra Deus. E é isso que Jesus vem fazer, pacificar essa relação. E essa paz é dada a todos aqueles a quem Deus quer bem, aqueles que creem em Jesus. Cristo é a nossa paz, é Cristo que nos reconciliou com Deus, conforme diz Paulo aos Efésios. E isso foi uma noite de grande celebração espiritual. A segunda lição, então, para nós, meus irmãos, é que a noite de Natal, ela é feliz porque nos lembra que Jesus é o motivo, é o centro do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa celebração. Vai chegando o dia 25, dia 24, as pessoas começam a usar essa palavra, né? Onde você vai celebrar o Natal? Mas eles estão falando normalmente de festa, de comida, o que não é um problema, mas isso é o que está na maioria da mente das pessoas. Mas veja, a noite de Natal, ela aponta para a razão do viver das pessoas. As prioridades são reorganizadas no Natal. A noite de Natal é para nos lembrar que o Salvador chegou e que agora temos paz com Deus. Mas em terceiro lugar, a noite de Natal foi a mais feliz que já existiu, porque foi a noite na qual a humanidade conheceu a verdadeira felicidade em pessoa. Então, todos os anjos, de repente, do mesmo jeito que vieram, foram. Estava aquela festa nos céus, de repente os anjos foram embora. Agora, você já parou para pensar como ficaram aqueles homens? O que estava no coração daqueles homens? Afinal de contas, meus irmãos, o que eles acabaram de ver e de presenciar foi uma cena espetacular. Não tem filme de Hollywood que consegue produzir um efeito tão maravilhoso. Não tem Spielberg que consiga produzir algo tão espetacular. E aqueles homens viram tudo isso. E o que isso significou para o coração daqueles homens? Duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo impactou tanto aqueles homens que eles foram tomados por um profundo senso de urgência. Mais ou menos assim, quando os anjos saíram, eles falaram assim: bora lá, gente, vamos conhecer o menino prometido, o Deus Salvador nasceu, vamos embora, gente, acelera, bora galera, bora. Essa é a sensação daqueles pastores. Eles se apressaram para ir ver o menino que havia nascido. Então veja, basta ouvir a notícia que o Salvador nasceu, que o coração já quer conhecê-lo. Mas também eles foram tomados de uma profunda clareza sobre a origem da mensagem. Veja, era uma mensagem que o próprio Deus mandou para eles. Os anjos não têm mensagem própria, anjo não tem vontade própria. Os anjos cumprem a vontade de Deus e eles agora ouviram uma mensagem que veio do próprio Deus. Meus irmãos, quanta honra! Foram os primeiros na face da terra a saber do nascimento de Jesus, e que alegria deve ter gerado isso. Agora, sabe, meus irmãos, alguma coisa que me chama muito a atenção: os pastores daquela noite, eles não ficaram maravilhados com a aparição dos anjos. Não é isso que o texto diz.
Eles ficaram maravilhados com a notícia dada pelos anjos. Isso que encheu o coração deles de alegria. Eles não ficaram assim tipo, caramba, os anjos. Não, viram? Não foi assim. Cara, ficou muito bom esse combinado que eu fiz. Eu preciso fazer mais isso. Não, meus irmãos, não foi isso. Eles ficaram impactados pela mensagem. Agora, sabe o que é triste? Existe um problema que continua até hoje, infelizmente. É triste ver que tem gente que fica impressionada com os mensageiros. Tem gente até hoje que busca mensageiro, que se preocupa com pessoas. Eu vou naquela igreja porque lá hoje está um anjo de Deus falando lá naquela igreja. Eu vou naquela outra porque lá sim, lá tem um homem que veio do céu, ungido. Os pastores ouviram dos anjos e nem sequer estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a mensagem. Era só um. E tem gente correndo atrás de mensageiro e não da mensagem, e muito menos do Senhor da mensagem. Mas nós não podemos cair nesse erro. E eles foram apressadamente, e eles encontraram o menino Jesus deitado na manjedoura. Aí acontece algo fantástico. Eles contam para José e Maria o que tinha acontecido com eles, e José e Maria ficaram maravilhados com o que acabaram de ouvir. Mas José e Maria não eram os próprios pais de Jesus? Eu confesso que eu não consigo alcançar a dimensão disso, porque José e Maria, que fazia parte da própria história contada por eles, ficaram maravilhados com a notícia. José e Maria ficaram maravilhados com tudo o que ouviram, mas não é para menos, meus irmãos. Essa história estava prometida, profetizada há mais de 700 anos. Nós lemos aqui Isaías 9. Há mais de 700 anos já se esperava a chegada do Salvador, que viria e nasceria em Belém. E agora esse menino chegou. E de fato, meus irmãos, ouvir essa história enche o coração de alegria e deixa qualquer um maravilhado até hoje. Qualquer um que ouve e que conhece o Salvador fica maravilhado com isso, porque é diferente de tudo. É diferente de tudo. Eu já vi particularmente 3 meninas nascerem. Eu já peguei 3 meninas no colo, e foram momentos de extrema alegria, mas o menino que nasceu é o próprio Deus. E agora ouvir isso encanta, enche o coração de alegria. Só tem um detalhe, meus irmãos: a verdadeira felicidade é uma pessoa. Jesus, que nasceu em Belém. Os pastores, meus irmãos, eles estavam acostumados com cordeiros, mas agora eles estão diante do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diferente. Eles agora estão impressionados com aquele menino prometido. E a terceira lição, então, meus irmãos, é que a noite de Natal, ela é feliz porque nos lembra que Jesus é o único que pode nos encher da verdadeira alegria, uma alegria que não é passageira. É curioso nos nossos dias que vai chegando próximo do final do ano, juntando ali Natal e Ano Novo, parece que o mundo dá uma aliviadinha. As pessoas vão ficando mais tranquilas, teoricamente, vão ficando mais animadas. Eu estava ouvindo hoje o vizinho de casa cantarolando músicas natalinas. Bem verdade que depois entrou um funk terrível que contradizia tudo que ele estava assobiando, não é? Mas parece que vai acontecendo isso. Só que lá para o dia 2,
3 de janeiro, se a pessoa não tiver de férias na praia, isso vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando, porque essa alegria é passageira, mas Cristo é a alegria presente, é a própria alegria em pessoa. Mas, em último lugar, a noite de Natal, ela foi a mais feliz que já existiu, porque foi a noite na qual se cumpriu as promessas de Deus anunciadas no passado. Qual é a promessa? O Messias virá, o Cristo virá, o Cristo chegou, a promessa se cumpriu. E duas coisas acontecem aqui. Primeiro, o texto diz que Maria guardou aquilo no coração. Literalmente significa que Maria pôs junto do seu coração. Eu não percebo aqui nesse texto uma doutrina específica sobre guardar coisas no coração, ou uma contemplação mística, ou uma prática que devemos cumprir, como os romanistas fazem. Mas é verdade que, às vezes, algumas situações inusitadas, algumas situações grandiosas, o silêncio contemplativo tem o seu lugar, porque a gente fica aguardando da parte do próprio Deus. Foi muito grande o que aconteceu, então Maria guardou no seu coração, e depois ela vai fazer isso outras vezes. Mas isso não é exclusividade da mãe de Jesus. Jacó, quando ouviu o relato dos sonhos de José, Jacó guardou isso para si e ficou processando aquilo. Daniel, quando teve os sonhos lá, a questão do sonho dos 4 animais, também ficou processando isso no coração. Existe sim um espaço para a nossa contemplação dessas coisas grandiosas de Deus, mas aconteceu tudo isso, e agora eles não fizeram igual Pedro. Senhor, vamos, seu José, Dona Maria, a gente na verdade vai montar umas barracas aqui, porque vamos ficar junto de Jesus, né? Não foi isso que aconteceu. Depois deles verem o menino Jesus, eles foram embora, eles voltaram para os seus destinos, mas eles não voltaram mais do mesmo jeito. Vejam, eles foram transformados pelo encontro com Jesus. Diz o texto que eles voltaram glorificando e louvando a Deus, igual os anjos fizeram. Agora eles foram impactados por Jesus. Um bebê impactou o coração daqueles homens. O J.C. Ryle, ele comenta que a jornada iniciada pela fé geralmente termina em louvor. Esses homens foram pela fé para encontrar, e agora encontraram com Jesus, e voltam louvando e adorando a Deus. Mas observe, o que antes era esperança, agora é verdade para eles. Eles esperaram, como bons judeus, eles estavam esperando a vinda do Messias. Todas as promessas do Antigo Testamento sobre o que o Messias viria, foram cumpridas na noite de Natal. Deus é fiel. As promessas dadas ao longo de todo o Antigo Testamento se cumpriu naquela noite. Por isso que essa noite é incrível, porque o que se esperava aconteceu naquela noite. E a quarta lição para nós, e última, é que a noite de Natal, meus irmãos, é feliz porque ela nos lembra que Jesus veio conforme havia sido prometido. Agora, nós já estamos nessa era, nós já estamos na era que Jesus veio. Então, beleza, não precisamos esperar mais nada? Não. Nós agora esperamos pela volta de Jesus. E nós podemos crer nisso, meus irmãos, com toda tranquilidade, porque Jesus foi prometido que viria e veio. E o mesmo Deus que prometeu que Ele voltará, continua o mesmo, Jesus voltará. Esses dias, eu estava vendo na internet, um pastor foi bloqueado lá por uma desses canais, né? Porque ele afirmou que Jesus vai voltar. Tiraram ele do ar. Aí, naquele dia, um monte de gente começou a falar, Jesus vai voltar. Eu fui um deles, né?
falei, eu quero ver, me bloqueia também, porque Jesus vai voltar. Eu creio nisso, porque Deus que prometeu, cumpre. O Deus fiel sempre cumpre. Nos nossos dias, muita coisa é dita sobre a noite feliz. Quantas pessoas cantam noite feliz por aí, não é? Quanta gente fala sobre o Natal, neste dia mesmo de hoje. Se você for no Google e procurar noite de Natal, Natal de Jesus, qualquer coisa do tipo, vai vir tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa. Mas muito pouco ou quase nada tem a ver com Jesus. Porque já não se fala mais do menino que nasceu. Não se fala mais. Porque as pessoas não querem o Salvador. Eu até coloquei hoje lá uma frase mais ou menos assim: tem muita gente que acha muito bonito o bebê que nasceu, mas não gosta do homem que ele vai se tornar. Essa é a notícia do Natal. Um menino nasceu. Mas para concluir, eu vou parafrasear, eu mudei algumas coisas, um vídeo que eu vi nesta semana, para nos ajudar a entender a diferença da noite feliz do mundo para a noite feliz da Bíblia. Elas são bem diferentes. Na primeira, a origem vem do Polo Norte. Na outra, vem do mais alto céu. Na primeira, tem alguém que sempre fica em oculto. Ele chega em oculto e quer sair em oculto. Não pode ser visto. Na outra, é alguém que veio para que todos o vejam. E um dia todos o reconhecerão. Na primeira, esse alguém veste um traje todo pomposo, super bonito. Na outra, era um bebê que vestiu simples faixas de pano. Numa, esse veio trazer presente. Na outra, ele veio se fazer presente. Numa, o símbolo da noite é a touca. Na outra, é a coroa. Numa, o abrigo desse homem é o trenó. Na outra, é a manjedoura. Numa, a chegada é pela chaminé. Na outra, é pelo ventre de uma virgem. Numa, um carrega um saco de presente para a árvore. Na outra, o outro carrega os pecados da gente para a cruz. E numa, nós temos o velho Noel que não existe. Na outra, o menino Jesus que é eterno. Que a minha oração é que cada um nessa noite que veio aqui volte diferente para casa. Volte muito feliz. Volte glorificando e louvando a Deus, porque Jesus nasceu. Feliz Natal. Vamos orar. Senhor Deus, que noite gloriosa foi aquela. Os céus foram tomados pela milícia do Senhor. A sua glória foi manifestada na terra. A natureza anunciou que o menino Jesus havia chegado. Tudo apontava para ele. As promessas se cumpriram e o Salvador nasceu, um bebê. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado pelo nascimento de Jesus Cristo, o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque não ficou só nisso também. Esse menino cresceu, cumpriu os teus propósitos, morreu na cruz sem qualquer razão própria, mas ressuscitou e vivo está e se faz presente em nosso meio nessa noite, porque assim a tua palavra diz. Então, ó Deus, nós nos alegramos e nós celebramos o menino Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Deus presente em nosso meio nesta noite. E a Ti, ó Senhor Jesus, nós rendemos todo louvor, honra e glória hoje para sempre. E que a Tua presença seja verdadeira
no coração de cada um aqui, não como dizem os textos da internet, mas como diz o teu Santo Espírito. Habita, ó Senhor Jesus, o coração daqueles a quem o Senhor quer bem. Assim, nós oramos na mediação desse menino chamado Jesus, que nasceu em Belém. Amém.